Olá a todos que me acompanham no YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer junto com vocês mais um planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 23 de agosto. Estamos nos caminhando aí para praticamente a última semana desse mês de agosto. Antes de falar do meu planejamento para essa segunda, vou comentar um pouco de como foi o domingo. Fiz alguns apontamentos aqui do que a gente pode tirar de aprendizado de algumas equipes que obviamente estão começando agora a temporada. É sempre bom, pelo menos eu gosto, não sei você, de fazer algumas anotações e tirar algumas notas mesmo para levar para as próximas semanas, para as próximas rodadas. Isso me ajuda bastante para ver como que o time está progredindo, o que ele melhorou, o que ele piorou. Então teve algumas equipes que eu fiz alguns apontamentos, eu vou compartilhar isso com vocês, tá? E além do mais, eu vou tentar comentar um pouco de como é que foi o domingo. Bom, aqui no nosso planejamento a gente tinha 4 times para o back favorito no primeiro tempo, para pelo menos buscar uma leitura para o back favorito no primeiro tempo. Antes de falar sobre eles, eu vou lembrar que isso aqui é um planejamento pessoal, é o meu planejamento que eu compartilho com vocês. Então lembre-se que o que eu coloco aqui não é regra, tá? Não quer dizer que é o supra-sumo, não quer dizer que sejam os melhores jogos. São os times que eu costumo trabalhar, com as cotações que eu costumo trabalhar e obviamente que se encaixam dentro das minhas metodologias. Isso não quer dizer que sejam os melhores jogos, não é porque você não viu nenhum jogo que você separou aqui que obviamente o seu jogo não tem valor, nada a ver, tá? Então eu convido você a compartilhar aqui comigo também o seu planejamento e obviamente participar aqui nos comentários. Se eu comentar de algum time que você saiba, me ajuda aqui, ajuda o pessoal, tem muita gente lendo os comentários também e tem muita gente que ajuda bastante e a gente vai se ajudando. Perfeito? Então vamos lá, dos 4 jogos que eu separei, como eram muitos jogos ao mesmo tempo, 2 deles eu não consegui acompanhar desde o início, tá? O United foi um deles e a Juventus também foi no momento que eu estava parando para almoçar. Então eu não consegui fazer esses 2 jogos. O Porto e o Napoli, na minha opinião, deram padrão, mas foram padrões diferentes. Vamos dar uma olhada aqui primeiro nos resultados do United, que começou às 10 da manhã. O United saiu na frente do placar aos 30 minutos com gol contra. Do Fred, não, saiu atrás do placar aos 30 minutos com gol contra do Fred. Eu não sei se deu padrão ou não. E a Juventus empatou com a Udinese. Tinha aberto 2-0, estava tudo tranquilo para a Juve. Trocou vários jogadores e aí depois tomou um empate no final numa bobeira do Chesney, tá? O Cristiano Ronaldo ainda marcou aqui aos 96, tirou a camisa, fez aquela pose toda e obviamente o VAR foi lá e anulou no finalzinho. Em relação ao Porto, eu estive back ao Porto durante quase o primeiro tempo inteiro. Dei uma olhada aqui no gráfico. O Marítimo praticamente não passava do meio campo. Era uma pressão absurda. É o tipo de método de leitura que eu preciso para o meu método de back favorito. Eu preciso desse massacre todo, né? Por isso que eu evito pegar algumas situações que eu corro algum risco. Estive dentro. O mercado concordou comigo, com a minha leitura. Manteve uma odd do Porto bastante estável, uma tranquilidade que eu busco, né? Se eu quisesse correr risco, se eu quisesse emoção, eu ia, sei lá, andar de montanha-russa. No meu método de back favorito, no primeiro tempo, onde eu uso uma stake mais pesada, inclusive eu ajustei já essa stake para essa temporada, depois de quase 2 anos eu ajustei a minha stake, eu quero uma tranquilidade. É o método que eu escolhi. Se você gosta ou não, aí é de cada um, tá? E o Porto me deu esse padrão e eu fiquei dentro do back Porto por mais de 25 minutos e consegui pegar esse gol aqui do Luiz Dias aos 35, tá? E logo depois fechei minha posição e o Porto foi tomar um gol no finalzinho do HT aos 49 praticamente. Mas aí eu já não estava mais prestando atenção no jogo. O Marítimo realmente complicou a vida do Porto. Eu sempre falo dos jogos lá nas ilhas, né, dos times grandes, mas eu achei que o Porto, pelo segundo domingo seguido, me deu uma leitura clara para back, eu vou acompanhar o Porto. Se você tem método para trabalhar lei, quando o time está empatando, né, lei ao super favorito, também é bom ficar de olho, né? Não é a primeira vez que o Porto toma um empate, então é bom ficar de olho, caso você tenha esse tipo de metodologia, eu busco essa superioridade. E o outro jogo é o jogo do Napoli contra o Venezia. Ele começou a dar padrão, time inteiro no campo de ataque, recuperando a segunda bola, só que ele começou a tomar contra-ataque do Venezia, que é um time aguerrido, e aí me fez fechar a posição, né?
E eu acho que foi isso, não tive mais coragem nem vontade de voltar para a posição. O Napoli acabou tomando depois um cartão vermelho aos 23 e mesmo assim venceu o jogo por 2-0, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Dos jogos, ao ler a pior equipe em campo, aqui é muito mais leitura pessoal, tá? Eu não consegui acompanhar o Arsenal e o Chelsea como eu queria. Hoffenheim e União Berlim, eu não sei se deu um padrão tão claro assim para expor um capital. Eu acho que no Atlético Paranaense com o Corinthians teve. O Corinthians fez um bom primeiro tempo, acho que dava para explorar alguma coisa contra o CAP durante o primeiro tempo. E no Santos Internacional eu não sei se teve alguma coisa, porque eu não consegui fazer o jogo, tá? Mercado de gols. Além dos que eu separei aqui, eu ainda vi outros jogos, tá? Eu não trabalhei Nice e Marselha, que foi 1-0 só. E dos 3 aqui eu trabalhei longa exposição no Hamburgo com o Dortmund, com o Darmstadt. Inclusive o Hamburgo era um dos times que eu achei que poderia se complicar por conta daquela cotação baixa, e realmente se complicou. Saiu atrás do placar, virou o jogo e tomou um empate no final. Roma e Fiorentina eu trabalhei o over à frente no segundo tempo, também foi um jogo bem tranquilo de se fazer, já vou comentar sobre a Roma. Ceará e Flamengo eu me expus no segundo tempo no mercado de gols, não tive sucesso aqui, mas no match odds foi bom, consegui pegar o gol do Ceará, o primeiro gol. Possíveis correções de preço, o Bolonha corrigiu, tá? O Bolonha que acabou vencendo o jogo por 3-2, mas não foi fácil para o Bolonha, tá? Eles acabaram ficando com um a mais aos 34 minutos, mas mesmo com a mais não conseguiram marcar. Aí aos 50 minutos o Bolonha também teve um jogador expulso, tomou o primeiro gol, depois deu o empate do Bolonha, tomou o segundo gol e aí depois eles viraram um jogo. Foi um jogo muito bom para gols, mas o Bolonha teve uma correção inicial sim, a cotação saiu de 1,60 e poucos e foi parar quase a 2 e pouco, tá? Então o Bolonha não se complicou, mas teve um jogo difícil. E o Botafogo, apesar de não ter rolado uma correção e apesar também de não ter se complicado, o Botafogo abriu 3-0 e quase tomou um empate no final, tá? O Botafogo segue pontuando e muito bem em casa. Se eu não me engano está a alguns pontos da zona de classificação, para tentar voltar para a primeira divisão, mas precisa começar a pontuar fora de casa. Deixa eu fazer alguns apontamentos antes da gente falar de segunda então. Bom, o jogo do Lyon. O Lyon terminou 3-3 com o Clermont. Para quem acorda cedo conseguiu trabalhar esse jogo. Eu anotei aqui que o Lyon tem um bom ataque, mas peca muito na defesa, é um time muito difícil de confiar. Então se você vem para trabalhar no back ao Lyon nas próximas rodadas, toma um pouco de cuidado nessa parte da defesa, tá? Uma coisa boa do Lyon foi a volta do Dembélé, que teve no Atlético de Madrid, e é muito importante para essa equipe, se encaixa como uma luva nessa equipe, é muito bom ter ele por lá, faz bastante gol, muito aguerrido, cara bom de área, então é bom ter ele por lá. É um time que vai fazer gol, mas vai tomar muito também, tomou 2 de escanteio hoje, se não me engano foram 2 de escanteio, tá? Então o Lyon é um time bom para gols, mas que não passa tanta confiança assim para estar a favor, entendeu? Na minha opinião, tá? União Berlim, que empatou 2-2 com o Hoffenheim, tá aqui, ó. União Berlim segue se mostrando um time muito forte para essa temporada, principalmente nas contratações, tá? A União Berlim contratou o Haraguchi, que veio do Hannover, eu achei uma excelente contratação. O Tayo, o número 14, que eu tinha até criticado ele no início do jogo, ele fez um gol. Ele estava emprestado para o Liverpool e voltou, se eu não me engano, agora eles compraram de vez. O Marcus Cruz foi excelente ter mantido, um puta jogador no meio campo, tá? Joga pelo meio, joga no ataque, é muito bom jogador. Tem o Rani Khedira, o irmão do Sami Khedira, para quem lembra. Enfim, tem um excelente elenco. O União Berlim segue jogando muito bem de forma reativa e vai dar trabalho para os grandes nessa competição, tá? Assim como foi ano passado. Bolonha é muito forte nos escanteios, já comentei, né? O Bolonha não tinha comentado dos escanteios especificamente. O Salernitana, na verdade, eu não sei se aqui eu mereço elogiar o Bolonha ou se criticar o Salernitana, que eu coloquei aqui, defende muito mais mal os cantos. Por quê? Os gols do Bolonha, os 2 gols de canto que eles marcaram, eu acho que foram 2, tá? Se eu não estou fazendo confusão. Era questão de ter 3 ou 4 marcadores do Salernitana na pequena área e um jogador do Bolonha e ele conseguir cabecear sozinho, tá? Então, eu acho que eu não posso dizer que o escanteio do Bolonha é forte. Eu acho que eu tenho que lembrar que os escanteios, que a defesa de escanteio do Salernitana
é muito mal. Então é bom lembrar isso para as próximas rodadas. Se eu esquecer, me ajudem vocês a lembrar. Na próxima rodada que a gente for fazer algum jogo do Salernitana, se eu esquecer, você fala, Theo, lembra que o Salernitana defende muito mal os cantos, tá? A Roma, jogando muito bem. Cadê o jogo da Roma aqui? Roma e Fiorentina 3-1. Primeiro jogo da Roma em casa. A Roma jogando muito bem de forma reativa, que era o esperado, com o estilo do Mourinho, tá? Excelentes passes entre as linhas. Realmente foi um time que carrega muito bem a bola e dá excelentes passes entre as linhas. E o destaque vai para o Eldor Shomurodov, que tem um nome difícil, mas que veio do Genoa por 17 milhões de libras, se eu não me engano, de 17 milhões de euros. A Roma contratou bons jogadores, mas gastou muito dinheiro, tá? Mas eu gostei do Abraham, que veio do Chelsea, é um cara que se move bastante, sai da área, um cara veloz. Eu acho que vai fazer muito bem sim para Roma, apesar de ter liberado o Dzeko de graça, o Dzeko tá voando na Inter, tá? Então vamos ver como é que essa Roma vai se comportar. Continua sendo um time para gols, mas dessa vez é um time que está fazendo muito mais que tomando. Vamos ver os próximos adversários. E por último, a última anotação que eu fiz foi no jogo que acabou agora há pouco. Eu acabei não fazendo nada, só assisti mesmo como um espectador. Um 3-3 o Real Madrid com o Levante. O Real ainda, como eu coloquei aqui, vacilando muito na defesa, apesar, obviamente, é um time que vai se adaptar a essa nova defesa, né? Que trouxe o Alaba para meio que suprir ali um pouco da defesa do Sérgio Ramos. O Nath Fernandes, que sempre foi um faz-tudo, agora está de titular. O Éder Militão, enfim, sofre ainda bastante com a defesa. O Courtois não fez um bom jogo. Mas aqui é preciso levar em consideração e elogiar bastante esse rapaz aqui chamado Vini Júnior, que hoje fez uma partida espetacular. Já tinha visto uma entrevista do técnico do Real Madrid, que falou que o Ancelotti, que falou que contava com o Vinícius Júnior. O Real Madrid queria vender o Vini Júnior. O Ancelotti falou que queria contar com ele, que não se vende um jogador, nem empresta um jogador como o Vini. E falou que vai tentar modificar um pouco o estilo do Vini na finalização, que é o que ele peca muito, né? E deu bastante conselho para ele finalizar mais rápido, né? Não ficar dando muito toque na bola. E hoje ele seguiu muito bem a risca, a dica, tá? Foram 2 belos gols do Vinícius Júnior, um com excelente passe do Casemiro, enfim. Vale a gente ficar de olho no Real Madrid. Aqui eu coloquei que pode ser um bom time para alavancagem e gols, tá? Porque confiar no Real também para um back favorito, por enquanto, com essa defesa não muito sólida, é complicado, tá? Vamos então para o dia 23. Não tem tantos jogos assim. Ainda não rolou o jogo do Sport com o São Paulo. Se eu não me engano, o jogo do Santos com o Internacional, deixa eu ver quanto é que foi o Santos com o Inter, só pra gente matar aqui. 2-2. O Internacional conseguiu um empate no finalzinho com o Yuri Alberto. O Santos saiu atrás do placar, conseguiu virar e depois tomou um empate no final. Beleza, vamos lá então. Deletando aqui. Primeiro jogo do dia amanhã, eu vou separar por liga que fica mais fácil. Vou falar da liga italiana, Cagliari e Spezia. Nós temos uma cotação aqui de 1,91. Deixa eu ver quanto é que está essa cotação de fato na Betfair, que fica muito mais fácil de falar alguma coisa. Futebol. Todos o futebol. Itália. Série A italiana. Cagliari e Spezia 2,04. 2,05. Vai. Contra o Spezia. Algumas questões que a gente precisa ver. Vamos dar uma olhada aqui no SofaScore um pouco mais amplo e vamos olhar aqui como é que foi a temporada passada de ambas as equipes para a gente poder tirar alguma conclusão, já que essa é a primeira rodada. Temporada 2021, o Cagliari ficou em 16º, lutou e brigou até o final para não ser rebaixado. Isso precisa ser levado em consideração. O Cagliari é um time que não vem fazendo boas temporadas. Deixa eu ver 19-20, 19-20 também ficou em 14º. 18-19 em 15º, 17-18 em 16º. Você vê que o Cagliari se mantém ali nas últimas colocações, sempre brigando para não cair. Uma hora vai acabar casando, uma hora vai acabar caindo, né? E o time do Spezia subiu na temporada passada e ficou aqui em 15º também, uma localização parecida com o Cagliari, não tem uma coisa muito diferente. A diferença aqui é por parte do ataque, né?
O Spezia é um time que marca muito mais gols que o Cagliari, pelo menos na temporada passada foi assim, só que também toma muito mais gols. Porque o Spezia joga com uma linha alta, né? Isso é uma característica deles. Eles gostam de jogar assim, com uma linha mais alta. Por vezes para tentar deixar o adversário em impedimento, gosta de fazer linha de impedimento, o time do Spezia, mas também para tentar roubar essa bola o mais próximo do campo adversário possível e contra-atacar. Com isso acaba sendo um time que realmente acha mais espaço para gols, mas também que cede mais espaço, tá? Só que você comparando, se a gente for comparar os últimos jogos da temporada passada e Copa da Itália e tudo mais, eu não consigo ver uma discrepância tão grande assim no Cagliari com o Spezia. Eu acho que talvez o Cagliari tenha uma defesa mais sólida, mas não tem um ataque tão bom. O Spezia tem um ataque bom, mas ele peca por se expor demais para poder fazer gols e acaba tomando. Então eu acredito que não é um jogo para o Cagliari ser tão favorito assim. Acho que aqui tem uma questão de torcida e tudo mais. Eu vou trazer esse jogo primeiro de tudo, para um ler a pior equipe em campo, porque é o primeiro jogo que eu vou acompanhar das duas equipes na Série A. O Spezia eu já acompanhei na Copa Itália, mas eu não descarto trabalhar mercado de gols aqui, e eu também não descarto a possibilidade dessa cotação do Cagliari corrigir. Eu vou trazer aqui para possível correção de preço, porque se o Spezia começar melhor, levando perigo, essa cotação do Cagliari vai acabar corrigindo. É uma possibilidade, tá? Às 15h45 a gente tem a estreia do Milan na Série A italiana, essa Série A italiana que nessa rodada está com média praticamente de 4 gols por jogo, quase, né? Já tivemos um 3-1 na Roma e, enfim, tá uma coisa louca, voltou do mesmo jeito da temporada passada. Bom, o Milan perdeu alguns jogadores, o Hakan Çalhanoğlu, teve mais um jogador que eu me esqueci, desculpa, mas para essa partida o Milan pelo menos não perdeu o Ante Rebic, que eu gosto demais, o Kessie está machucado, mas se manteve no Milan. O Milan teve a chegada do Oliver Giroud para o lugar do... Cara, eu realmente não consigo me lembrar. Eu não sei se o Mandzukic continua no Milan, ele chegou a temporada passada, eu acho que continua, né? Eu acredito que sim. Bom, a chegada do Giroud é para ser titular, vai disputar a vaga com o Ibra, talvez até em alguns momentos do jogo estejam os dois por ali, tá? O Samu Castillejo, que é um cara de meio campo que eu gosto muito, não sei se está no banco, mas eu acho que é um cara que merece pelo menos uma tentativa de titularidade. E, cara, não dá para falar sobre... Não dá para não falar, não dá para deixar de falar sobre a saída do Donnarumma. E aqui eu acho que o Milan vai acabar sentindo muito na parte defensiva. O Donnarumma, na minha opinião, ele era o melhor goleiro da Série A italiana. Com todo respeito, talvez ao Dragovski da Fiorentina, que é um puta goleiraço que foi expulso hoje. A gente carinhosamente chama ele de capeta, né? Mas o Donnarumma era uma coisa espetacular e vai fazer muita diferença no Milan, que mesmo tendo um estilo de jogo agora um pouco mais propositivo, um estilo de jogo de ter a bola, de propor o jogo no campo adversário e acabar não recuando tanto em alguns jogos, o Donnarumma fazia muita diferença quando o Milan precisava, né? Então vamos ver como é que esse segundo goleiro vai reagir. Eu lembro que o Milan tinha um segundo goleiro que não era esse daqui, não era esse Mike, que era um outro que falhava muito, né? Então vamos ver como é que o Milan vai se sentir aqui com um novo goleiro. Eu realmente não sei o que esperar do Milan nessa temporada, tá? A temporada passada o Milan chegou a ficar em segundo lugar, não foi isso? Foi, ó. 79 pontos. Cadê? 79 pontos o Milan acabou ficando na última rodada, aquele imbróglio danado, a Atalanta estava para ficar em segundo, a Juventus podia perder a vaga na Champions, o Napoli acabou ficando de fora e o Milan foi lá e assumiu a segunda colocação, o vice-campeonato, tá? Então o Inter em primeiro e Milan em segundo. Mas eu realmente não sei o que esperar do time do Milan essa temporada, então eu também vou trazer esse jogo aqui inicialmente. Nem vou trazer para o ler per equipe não, já vou trazer para o mercado de gols de uma vez. Sampdoria e Milan, porque eu acho que essa zaga do Milan com um goleiro que não é o Donnarumma vai sofrer um pouco, e o Sampdoria sempre foi um time que foi muito para cima dos grandes. O Quagliarella, que sempre foi uma dificuldade muito grande de dicção minha, de falar esse nome que é difícil pra cacete, que já tá velho de guerra, mas continua fazendo muito gol. Candreva, que veio da Inter, também bom jogador, que chega bem, apoia bem na frente. Enfim, acho que é um jogo para gols aqui.
e tomar muito cuidado com os contra-ataques nesse jogo. Tá? O Milan tem a mesma odd do Cagliari, se justifica pelo peso da camisa, mas a Sampdoria não é besta. Getafe e Sevilha, aqui é jogo para um lei per equipe em campo. Eu não gosto de trabalhar gols na La Liga em times mais de meio de tabela. Tudo bem que o Sevilha é um time top na La Liga, mas o Getafe não. Então se eu for trabalhar alguma coisa aqui vai ser contra o Getafe, se eu tiver alguma situação boa do Sevilha. Lembrando que o Sevilha tem um elenco muito encorpado. Tá? Na Premier League, West Ham, time de Liverpool, contra o Leicester. O Leicester um pouco menos favorito, um jogo praticamente parelho. Eu, como não trabalho tanto Premier League, vou acabar pulando esse jogo. Pode ser um jogo que eu vá acompanhar, mas está bem no horário ali de Sampdoria e Milan, então se eu tiver que deixar um pouco da minha atenção, eu vou fazer um pouco mais na Itália e deixar esse jogo aqui de fora. Se você tem alguma dica para mim nesse jogo, por favor, coloque aqui, daí eu posso ficar de olho, tá? E na Série A do Brasil, a gente tem a conclusão dessa rodada 17. O América recebe o Red Bull Bragantino, times com odds completamente parelhas. Eu acho que eu posso trazer esse jogo aqui para um lay. A pior equipe em campo também. Por quê? Porque eu não espero muitos gols nesse jogo. Acho que é um jogo um pouco mais cadenciado e a gente pode ter uma troca de superioridade aqui, que eu gosto bastante de trabalhar o mercado de match odds. E por último, a gente tem um Fluminense que acabou de ser eliminado da Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil. A gente teve um Fluminense que demitiu o Roger e assumiu o Marcão de novo. Novidade, né? O Marcão está sempre ajudando. O Atlético Mineiro vem de 4 vitórias seguidas, não concede gol nos últimos 3 jogos, foi o primeiro a marcar nos últimos 6 dos 8 jogos que disputou. O Fluminense não vence há 4 jogos, vem tomando gols nos últimos 4 jogos. No confronto direto entre essas duas equipes, 4 dos últimos 5 gols foram com menos de 2,5 gols. Tá? E em pelo menos 8 dos últimos 10 jogos entre essas duas equipes, os dois times marcaram. Tá? Isso é importante. Tá bom? E o Fluminense vem aí com... Que estranho, deve ter rolado bastante espaço. Ó. O Fluminense não perde há 3 jogos e o Galo não perde há 4. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Como é que foi esses confrontos? Ah, isso mesmo, foram os últimos 4 jogos, uma vitória do Galo e o restante foram todos empates, 1-1, 1-1, 0-0. Tá? Aqui os dados segundo o SofaScore. O que eu espero para esse jogo? Eu concordo plenamente com o favoritismo do Galo. Galo semifinalista da Libertadores, jogando muito. Não sei se vai com o time completo, isso é importante saber. Os principais jogadores, Zarate, Nacho, Hulk, se vão jogar, isso faz muita diferença. O Fluminense vem apresentando, pelo menos vinha apresentando com o Roger, um futebol muito abaixo mesmo. E assim, não tem nada melhor no Brasil para um time do que a troca de treinador. Parece um milagre. Caiu o treinador, pum. Parece outro time revigorado, tipo, o time parece que ganha uma nova força. Então eu não sei se vai ser assim com o Fluminense, não sei se o Fluminense vai melhorar o futebol, se vai sentir o baque na Libertadores ou não. O Fluminense que pega o próprio Galo na Copa do Brasil. Então assim, sinceramente, eu não vejo problemas de trabalhar esse jogo também no match odds, porque eu não acho que vai ser um jogo tão porra louca assim para gols. O Galo é um time que não propõe tanto os seus jogos, ele gosta muito mais de ser reativo. O Fluminense precisa de resultado, né? São 4 jogos sem vencer. O Fluminense já ocupa aqui a 16ª colocação. Se o Fluminense não acordar para a vida, daqui a pouco está dentro de uma zona de rebaixamento. E o Fluminense, que gosta de jogar de forma reativa também, com a posse indo para cima do Galo, vai dar espaço para o Galo. Mas vamos ver se a gente encontra aqui alguma oportunidade no match odds, tá? Mas lembrando, os dois são bons times reativos. Se eu tenho uma vontade de trabalhar o Leia para a equipe em campo porque o Atlético tá mal, ele tá mal até que ponto? Eu tenho o Atlético puxando contra-ataque, o Fluminense está com uma linha muito alta? Se sim, fico de fora. O Atlético hoje, por exemplo, um exemplo, tá? O Galo hoje está propondo o jogo, o Fluminense está recuado. Até que ponto o Fluminense está recuado? O Fluminense está conseguindo contra-atacar? A linha do Atlético está muito alta, está mal posicionada? Isso tudo eu vejo. Se eu tenho conforto, aí sim eu me exponho no match odds.
tá? De resto, não achei nenhuma cotação assim tão abaixo, somente a do Cagliari para mim tá um pouquinho exagerada. Acho que esse jogo do Cagliari aqui, eu vou até trazer esse jogo do Cagliari pro Spezia também para cá, ó, pro mercado de gol, só para não esquecer do que eu comentei. Beleza? Acho que é isso. Se precisar fazer algum apontamento sobre essas equipes, obviamente eu compartilho com vocês. Fechou? Não esquece de se inscrever no canal se você assistiu até aqui. Não esquece também do like no vídeo, que ajuda bastante. O link do meu Telegram vai estar aqui embaixo. O link do meu curso gratuito também está aqui embaixo. E a gente se vê para essa terça-feira no próximo planejamento. Muito obrigado pela companhia e boa semana.